Acho que é o mais fácil, né? Não tem quem não conheça o livro de Salmos. Onde está? No meio da Bíblia. Vamos lá. Eu vou te dar uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui. Vou mandar você achar Salmos nela na primeira, assim que você pegar. Né? Que ela tem centenas de folhas a mais. Eu quero ver se encontrar Salmos nela. Essas mais fininhas é mais fácil. Encontrou? Vamos ler em nome de Jesus. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Eu vou ler outra vez. O Senhor, este Senhor é o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Céus porque está bem acima, não é o céu atmosférico, não é esse céu azul que você vê, é os céus que estão acima desse céu. São céus e não céu, céus, e Ele está acima nos céus, e lá acima nos céus Ele estabeleceu o seu trono, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Deus domina tudo o que existe. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Dá para entender a dimensão disso? Será que é possível a gente conseguir entender a dimensão do trono de Deus acima dos céus? E entender que Ele está no domínio de todas as coisas? Porque eu canso de ouvir seres humanos dizendo que Deus esqueceu da terra, que Deus esqueceu de si, que Deus esqueceu sua família, que Deus o abandonou. Existe uma classe de heréticos, ou seja, de uma seita, existe uma seita ou mais de uma, que declaram que creem em Deus, mas creem naquele Deus que construiu esse planeta e foi embora. Construiu esse planeta, largou na mão dos seres humanos e foi embora. Ou seja, creem num Deus, o Deus Todo-Poderoso, mas apenas na sua transcendência, ou seja, Ele está muito acima, porque aqui diz que Ele tem o seu trono sobre os céus. Então Ele transcende, Ele está além daquilo que nós possamos alcançar, compreender e entender. Então até creem, mas que Deus fez, deixou aqui para você, para mim, se virar e foi embora. Mas a Bíblia Sagrada me diz que o meu Deus, além dele ser um Deus transcendente, que está acima, muito acima, Ele também é um Deus que emana para dentro de nós. Deus vive no meu coração. E isso não é fictício, isso não é fantasia, isso não é só uma crença. Deus vive em mim. Ele governa a minha vida. Ele dirige os meus passos. Porque eu confiei a Ele todo o meu ser, porque compreendi que este Deus que está acima nos céus, Ele me deu a vida. Ele me fez. Eu sou dele. Por isso, me entreguei todo a Ele. E eu espero que você tenha feito o mesmo. E eu espero que você creia como eu, que realmente Deus está aqui essa noite. Deus está aqui. Isso é a fé. A fé é algo tão poderoso que é chamado de sobrenatural, porque é algo que não se vê. Não se vê. Você tem que crer que quando eu digo que Deus está aqui, Ele está. Você tem que crer. Porque eu não posso dizer para você, vamos ver Deus, Ele vai aparecer aqui agora. Porque Ele não vai fazer isso. Mesmo porque se Ele o fizesse, não sobraria ninguém aqui vivo. Porque a Bíblia diz que aqueles que viram a face do Senhor morreram. Mas, pela fé, eu creio, sinto, percebo, entendo que Ele está entre nós. Amém? Amém, igreja? Eu quero ler um outro Salmos, o 93, no verso 2. Nesse eu já compreendi que o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, acima nos céus, e o seu reino domina sobre tudo.
Agora o 93, verso 2. Aleluia. O teu trono está firme desde a antiguidade. Preste bem atenção nesta frase agora. Tu existes desde a eternidade. Tu és Deus desde a eternidade. Sabe o que é isso? Que Deus sempre existiu. Sempre. Eternidade. Algo incompreendido pela mente humana, porque a nossa mente, ela é limitada. Limitada. Então é incompreendido pela nossa mente a eternidade, porque a eternidade é algo que nunca começou. A eternidade é algo que nunca começou. E é algo que nunca terá fim. Percebe? Consegue entender isso? É difícil. Porque às vezes a gente pensa, quem será que criou Deus? Acredito que entre nós tem pessoas que já pensaram isso. Talvez já questionaram, alguém já foi questionado aí, tá vendo? Né, José? Quem criou Deus? Quem criou? Aí, existem religiões, por alguma religião católica, que acredita que Maria é a mãe de Deus. Bom, se Maria é a mãe de Deus, então ela criou Deus. Mas a Bíblia não nos ensina assim. A Bíblia nos ensina que Deus criou Maria, e Maria foi mãe de Jesus. Mas Jesus não é Deus? Jesus é Deus. Pronto, agora vai dar nó na cabeça. Jesus é Deus. Mas então Maria é a mãe de Deus? Não, ela não é a mãe de Deus. Mas aí então me explica como é que é isso. Como é que é isso? A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Você quer ver Jesus? Lá no Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Tudo bem que eu pulei um pedacinho aí que diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, mas na sequência ele diz, haja luz. E quando Deus abre a boca e diz, haja luz, o que é que sai da sua boca? A palavra. E a Bíblia diz em João 1, no capítulo 1, verso 1, que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então Deus abre a boca e diz, haja luz. Jesus Cristo constrói o planeta, constrói o universo, da vida, tudo. Então Ele é Deus. Ele não passou a existir a partir do ventre de Maria. Jesus não passou a existir a partir do ventre de Maria. Ele é Deus. Simplesmente a palavra se fez carne. O Espírito Santo vem, visita o ventre de Maria e deposita no ventre de Maria a palavra. Mas agora numa forma diferente, como um feto, que vai ser gerado no ventre desta mulher, bem-aventurada, escolhida por Deus, vai ser gerado durante os 9 meses e vai dar ela à luz a um filho, e o seu nome será Deus conosco. Deus veio habitar com a sua criação, melhor, Ele veio se fazer como um, de sua própria criação. Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas antes se despiu da sua glória, e se humilhou, se fazendo um de nós. Portanto, então, Maria não é a mãe de Deus. Ela é a mãe de Jesus, homem. Homem. Homem como eu, como você, carne e osso, coração, mente, tudo igualzinho, tudo igualzinho. Que cresce, que chora, que toma mamar, que grita na hora que está com fome, que sente cólica como o Bruno, né? Jesus sentiu tudo isso como criança. A palavra agora está crescendo como um bebê, e agora vai chegar aos 12 anos, e aos 12 anos ele dá um primeiro sinal de que ele é Deus. Aos 12 anos, ele se escapa do pai e da mãe, do pai adotivo e da mãe biológica, e entra no templo em Jerusalém, e vai lá com os doutores da lei,
e começa a falar da palavra com eles, e eles ficam todos espantados e admirados, e José e Maria já estão bem distantes, de repente percebe Jesus, 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 cadê Jesus? Perdemos Jesus, eles voltam correndo desesperados pelo caminho, perguntando, viu Jesus, e ninguém viu Jesus, e aí eles chegam até o templo, e quando eles entram lá está Jesus, e aí eles falam, menino, o que você está fazendo aqui? Aí ele, com a sua autoridade de Deus, ele diz, estou aqui tratando dos negócios do meu Pai. Oh, glória! Eu imagino Maria nessa hora. Sim, meu Senhor. Eu imagino ela. Oh, perdão, meu Senhor. Porque ali ele agiu como Deus. Jesus ali, ele é 100% homem e 100% Deus. Amém? Então existem momentos da vida de Jesus que ele age como Deus, e existem outros momentos que ele é simplesmente um homem. Por exemplo, na hora em que ele está sendo tentado no deserto, ele é homem, simplesmente homem. Ele tem que vencer agora o diabo tentando ele, sendo homem, ele não pode ser Deus. Não vale, o diabo é inteligente, ele sabe que Jesus não pode usar o seu poder ali, ele tem que ser homem. Ele tem que aguentar as tentações e não cair em nenhuma, porque se ele cair em alguma, nós não estaríamos hoje aqui louvando a Deus. Percebe? Então, como homem tentado, 40 dias, 40 noites, venceu o diabo, como homem. Agora ele vai fazer um milagre, o primeiro milagre dele num casamento, ele chega lá, acabou o vinho. O serviçais falou para Maria, acabou o vinho da festa, o casamento, agora vai para o beleléu. Aí ela fala, falem com Jesus. Jesus, meu filho. Aí ele age de novo como Deus. Parece que ele desrespeita a sua mãe. Que homem, que menino mal criado. Porque ele diz que tenho eu contigo, mulher. Ai, se a Natália fala assim comigo. E Jesus fala com Maria, que tenho eu contigo, mulher. Maria de novo. Fala para os serviçais, façam tudo o que ele mandar. Percebe? Ele é Deus. Ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o homem Jesus. E quando ele usa a sua autoridade, ela se cala, porque ela sabe quem ele é, porque ele foi revelado ainda no ventre. O anjo Gabriel veio para ele e falou assim, aquele que está no teu ventre, vem do Espírito Santo, ele é o Filho de Deus, e ele será chamado Jesus. Sabe o que significa Jesus? Ele veio salvar. Isso que significa Jesus. Ele veio salvar. Oh, glória! E agora, vamos lá, para eu resumir e voltar para a mensagem. Ele está na cruz. Ele está na cruz, ele está crucificado. Resumi, fui lá dentro agora, no momento chave do porquê que ele veio ao mundo, do porquê que ele veio à terra. Veio levar sobre ele os pecados da humanidade, veio pagar a nossa dívida, porque a Bíblia diz que Deus olhou na terra e não viu um justo sequer que pudesse fazer isso por nós. Teria que ser alguém perfeito, como Adão antes do pecado. Por isso a Bíblia chama Jesus de o último Adão, porque tinha que ser alguém perfeito. Jesus vem, nasce como homem, como manda o figurino, e vive como homem, vence o diabo como homem, e agora vai para a cruz como homem, morrer pela humanidade. E agora está lá de novo, a sua mãe olhando para a cruz, ele lá e ela chorando, sentindo dor, porque ela é mãe dele, como homem, ele é mãe dele, ela gerou ele no ventre, e não veio de uma relação sexual, foi concebido do Espírito Santo. E ela chora agora. E ao seu lado está João, o apóstolo. E Jesus olha para eles dois na cruz e fala para Maria, mulher. Mas Jesus nem na hora da morte respeita a mãe dele. Chama ela de mulher. Mulher, ele é Deus. Isso mostra mais uma vez que Maria é sua criatura, que agora passará a ser sua filha. Inverteu os papéis. Deus, Jesus, é pai de Maria. Ele é o criador de Maria. Ele é o criador de todos nós. Lembra? Disse Deus, haja luz. Deus nos fez. Jesus nos fez. Mulher,
eis aí o teu filho, olha para João, eis aí o teu filho. E aí olha para o João e fala, eis aí a tua mãe, cuida dela, porque eu vou para o meu Pai. Amém. Mas antes de ir, ele diz, Pai, perdoa-os todos, eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa. Dá um grande brado e entrega o seu espírito ao Pai. E morre. Morre. É homem? Morre. Mas ao terceiro dia, o Pai visita o inferno. O Pai vai lá no inferno com autoridade. Ele vai no sepulcro. Porque deixa eu explicar melhor o inferno. O inferno é o lugar que todo mundo ia quando morria, até Jesus morrer na cruz. O inferno tinha uma parte ruim e uma parte boa. A parte boa do inferno era chamado seio de Abraão. É lá onde estava Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os profetas do Antigo Testamento. Essa é a parte boa do inferno, que é chamado de Hades ou Seol na Bíblia. E a parte ruim é chamado de local de tormento. Você quer compreender melhor isso? Você vai lá na parábola do rico e do Lázaro, você vai entender esse lugar. O Lázaro está na parte boa, e o rico está na parte de tormento. E no meio tem um abismo, e ninguém pode passar de um lado para o outro. Mas Jesus desce lá, e vai num lado e vai no outro, porque ele não precisa pisar em nada, ele voa, ele transcende, ele vai de um lugar a outro, ele se translada. E a Bíblia diz que Jesus morre e desce ao centro da terra, então ele vai lá no inferno. Antes ele vai na parte de tormento e vai lá e prega aos espíritos em prisão. Depois ele sai para o outro lado, no seio de Abraão, e lá não prega para ninguém não. Ele só chega lá e todo mundo, glórias ao Filho, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ele vem e vamos embora. E leva todos ao terceiro céu, assim que a Bíblia nos diz. Então, crente quando morre agora, vai para o terceiro céu de glória de Deus. Não vai lá para esse lugar, porque lá ficou inabitado. Agora, ímpio, homem mau, que mata, que rouba, que destrói, que não aceita Cristo, que não reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, morre e continua descendo. Mas quem confessa Jesus como seu Senhor e vive para Ele, morre e sobe. Amém? Eita Deus. Então agora Jesus, no terceiro dia, é ressuscitado pelo Espírito Santo. E ele volta na terra. E fica mais 40 dias. E ele visita Maria, ele visita Maria Madalena, ele visita os apóstolos, ele visita mais de 500 de uma vez só. E Maria agora é sua serva. Meu filho, você não vê nenhum texto na Bíblia, meu filho, você voltou. Não, ela agora reconhece, é o meu Deus, é o meu Senhor e o meu Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Está Jesus agora, assentado num trono à direita do Pai, acima nos céus, na eternidade. Voltamos para lá, na eternidade, de onde ele saiu por um momento para vir a esta terra e cumprir com os desígnios de seu Pai, ou seja, nos salvar. Agora ele voltou para lá e aguarda o momento em que voltará aqui para levar os seus de volta para si. Amém? Porque quem morreu confiando em Jesus está no terceiro céu, não está ainda na pátria celestial, que é onde ele está. Ninguém viu a Jesus ainda, ninguém está lá com ele ainda, só os anjos, só os anjos. Então ainda tem uma segunda parte do seu trabalho. Ele volta para arrebatar a sua igreja, os seus filhos, para levar com ele para a pátria celestial. E isto tudo está lá nos Salmos que nós lemos, 103, verso 19, aonde está o trono de Deus, aonde? Acima nos céus. Amém? E Jesus ensina uma oração aos seus discípulos enquanto está aqui na terra. No capítulo 5 de Mateus, vamos para o governo de Deus agora. No capítulo 5 de Mateus, no verso 10, ou melhor dizendo, capítulo 6, verso 10,
Que é quando ele pega os discípulos e fala: ó, quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estás nos céus. Então ele começa já desde o primeiro versículo dizendo, põe o versículo 9, que é onde ele começa a oração. Vocês orem assim: Pai nosso, né? E tem um tal de negócio de falar, meu pai, eu vou orar aqui agora por nós, vamos orar. Meu pai que está no céu. Ei, que oração egoísta. Ele é meu pai, ele é nosso pai. Então Jesus ensinou da maneira correta. Nosso pai, Pai nosso que está nos céus. Eu posso orar assim quando eu estiver sozinho no meu quarto, meu pai, meu Senhor. Mas eu estou com mais de uma pessoa ao meu lado, nosso pai. Eu só não vou dizer para o pai de santo do meu lado e vou dizer nosso pai. Não, porque ele não crê no meu pai, ele não crê no meu Jesus, ele não conhece Jesus como seu Senhor, então como dizer que ele é meu pai e pai dele? Né? Eu vou pegar um mentiroso do meu lado, só sabe mentir a vida inteira, mente até para a mãe, para o filho, para o pai, para a mulher, e vou dizer, nosso pai. Jesus fala que o pai deste é o pai da mentira, que é o diabo. Né? Então eu vou dizer nosso pai em reunião com aqueles que reconhecem Jesus Cristo como Senhor. Não é falar aos crentes, os evangélicos, é falar com as pessoas que reconhecem a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como seu único Deus. Então é nosso pai. Por quê? Porque está escrito assim na palavra, em João capítulo 1, no verso 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. E diz assim antes, ele veio para o que era seu, Israel, mas os seus não receberam. E aí então ele diz, mas, pode pular, João 1,12, vamos lá, para não ficar nas minhas palavras, João 1,12, depois a gente volta aqui, põe o 11, que eu iniciei pelo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E aí o 12, contudo, aos que o receberam, ou seja, aquele que reconhece Jesus como Senhor, que renuncia aos outros deuses, porque não tem outros deuses. Eu vim aqui hoje agradecer uma graça que recebi, mas eu vim agradecer não para Jesus, eu vim agradecer para o expedito, foi ele que me deu. Está escrito na palavra de Deus, não darei a minha glória a outrem. A glória é de Deus. Tudo que nós alcançamos nessa vida vem de Deus, somente dele, de mais ninguém. Vim agradecer ao anjo fulano de tal. O apóstolo João foi arrebatado aos céus, e ele viu tanta coisa, mostraram para ele, o anjo mostrou para ele o Apocalipse, ele viu tanta coisa extraordinária, que ele cai de joelhos aos pés do anjo, e começa a adorar o anjo, e o anjo pega nele, ei, levanta, adore ao Senhor, eu sou teu conservo, percebe? Anjo não aceita adoração. Quando você vê na Bíblia, lá no Velho Testamento, um anjo aceitando adoração, porque se você é leitor da Bíblia, você vai se deparar com textos onde o anjo do Senhor recebe adoração. Quando este anjo do Senhor recebe adoração, este anjo está escrito em letra maiúscula, para identificar que esse anjo é um anjo especial, ele não é um anjo qualquer. Quando está dito lá, o anjo do Senhor lhe apareceu, está dizendo que Jesus veio até ele, por isso ele aceita adoração, porque ele é Deus. Foi Jesus quem veio. Por isso o anjo do Senhor, em letra maiúscula nas Bíblias. O anjo que visita Gideão foi levantado como um dos juízes de Israel, para corrigir o povo. Eles têm um debate. Gideão fala, se tu és mesmo, o Senhor, espera eu fazer um pão, um bolo e um sacrifício, eu vou esperar. Aí ele vem, traz o bolo, traz o sacrifício, e ele fala, põe na penha da rocha. E ele põe. Aí diz que esse anjo toca com um cajado assim, com um cajado naquele sacrifício, e incendeia. Imediatamente incendeia e sobe. Ele aceitou a adoração de Gideão. É Jesus Cristo este. Amém? Este é Jesus. Então quem reconheceu Jesus como sendo o Filho do Deus Altíssimo, olha lá, aos que creram em seu nome, Jesus, não é Maria, não é José,
Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Filhos de Deus. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário para te dar esse direito. Ele veio para religar você ao Pai. E religare, no grego é religare, no português é religião. Diga para o seu irmão, a religião não te salva. A religião não salva ninguém. Tá? A religião católica, a religião evangélica, não salva ninguém. Não salva ninguém. Ah, mas temos que ser religiosos. Religiosidade não salva ninguém. Porque está escrito, ele disse, Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não é religião. Jesus não é religião, ele é um homem, ele é Deus. E quem quiser ser salvo, tem que ser por intermédio dele, senão não há como ser salvo. Tem que ser por intermédio de Jesus. Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo para alcançarmos a salvação. Amém? Estamos falando do governo de Deus. Pai nosso que estás nos céus. Vamos lá de novo. Mateus capítulo 6, verso 9. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, seu trono foi estabelecido acima dos céus. E desde então está lá de eternidade a eternidade. Os dois versos que nós lemos de Salmos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E o verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deixa aí. Aí é que o negócio implica para o nosso lado. Porque quando a gente ora isso, olha o que você está dizendo. Venha o teu reino, ou seja, quero fazer parte dele. Entendeu por quê? Eu quero que ele venha. Quero fazer parte dele. Seja feita a tua vontade. Ops! Esquece a sua vontade agora. Porque está sendo pedido, seja feita a tua vontade. Então esquece a sua, meu amigo. Esquece a sua, minha amiga. Hoje eu não quero ir para a igreja, não vou e acabou. Tá, você tem o direito. Fica em casa dormindo, assistindo o jogo da Alemanha com a Argentina. Fica lá. Se fosse o Brasil, tinha ficado mesmo. Eu sei, por isso não ia ter culto hoje. Mas Deus é bom. Deus é bom e você está aqui hoje ouvindo a palavra, sendo alimentado. Porque os jogadores estão com os bolsos bem recheados. Eles vão voltar para os seus países onde jogam futebol no estrangeiro, para as suas mansões, com seus carrões, e você vai ter que ralar. Se você não ralar, dinheiro não vem de fácil não, de moleza não, de jeito nenhum. Não é verdade? Então, graças a Deus, você está aqui sendo alimentado com o alimento dos céus, porque esse alimento tem poder para te pôr de pé, te manter com saúde, para você continuar a tua jornada. Amém? Aleluia. Então agora, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha como isso implica. Vai para Mateus capítulo 26, verso 39. Olha o que é deixar que Deus faça a sua vontade e não a sua própria. Olha o que é. Mateus, falei errado. É isso mesmo. Você mudou aqui, né? Indo um pouco mais adiante, Jesus vai fazer a última oração da sua vida como ser humano. Ele está no Getsêmani. Seus apóstolos estão todos lá. 3 vêm com ele até mais próximo de onde ele vai orar. Aí ele deixa esses 3 aqui, vai um pouquinho mais além. E lá ele começa a orar. E o Espírito Santo começa a mostrar para ele todo o sofrimento que ele vai ter a partir daquele momento, porque logo após ele vai ser preso. Então o Espírito Santo mostra para ele tudo o que ele vai padecer. E isso dói. Imagine se eu soubesse que eu vou ter que passar por um sofrimento aí de tortura. Imagina que eu soubesse, vou ser torturado, eu vou falar logo o que eles querem saber, mesmo que eu não saiba, porque eu não ia aguentar, você não aguentaria. Então Jesus ficou sabendo de tudo que ele ia passar, o Espírito Santo mostrou para ele, e ele foi orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou.
Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, se for possível, Pai, faz a minha vontade. Jesus está falando como Deus? Está falando como homem. Por quê? Ele é humano, sente dor, sente anseio, sente angústia. E ele está angustiado aqui, muito angustiado. A Bíblia diz que ele está angustiado até a morte. Então ele pega e fala: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível fazer a minha vontade, mas ele sabia que não era possível. Porque na sequência ele responde: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele ensinou os discípulos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então agora ele está aqui, ele se deparou com esta verdade que vem dele mesmo: não seja feito como eu quero, Pai, mas como tu queres. Foi para isso que eu vim. Amém? Então você está pronto para fazer a vontade de Deus? Você está pronto para fazer a vontade de Deus? Porque se você está pronto para fazer a vontade de Deus, então você pode dizer: venha o teu reino. Agora, se você não disser para Deus: venha o teu reino, você vai continuar vivendo no seu próprio reino e governo. E o rei desse governo é o diabo. O governador é o diabo. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, está nas mãos do diabo. Se eu não vou dizer para Deus: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, então eu vou fazer a minha vontade. E se eu fizer a minha vontade, eu não estou debaixo do governo do meu Deus, eu estou debaixo do governo das trevas. Porque lá todo mundo faz o que quer. O diabo dá liberdade para a gente fazer o que quiser. Pode fazer o que quer, é anarquia, pode fazer o que quiser. Só que no fim das contas, no acerto de contas, por ter feito o que quis, por ter entregado o comando da sua vida nas mãos do diabo, ou seja, você fez tudo o que você quis fazer. A vida é curta, pastor, a gente tem que curtir. O homem mais sábio da história disse: foge do desejo da tua mocidade. Foge, porque senão você está encrencado. Então, Senhor, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Só que fazer a vontade de Deus é renunciar à sua própria vontade. Como eu disse aqui de manhã, né? Quem esteve aqui de manhã? Olha aí, eu disse de manhã: você enfrentou uma luta para sair de casa, sair da cama e vir para cá. Não é verdade? Não é uma luta, meu Deus do céu. Me diga alguém aqui que gosta, que se sente bem quando acorda cedo, assim, levanta com aquela disposição: mais um dia, tá bom, me engana que eu gosto. Levantar da cama de manhã não é moleza, não é fácil, principalmente se a gente vai dormir tarde, não é verdade? Então você teve que enfrentar você mesmo para estar aqui de manhã. Isso é o princípio de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é sempre o oposto daquilo que nós queremos fazer. Né? Final da Copa do Mundo, se fosse Brasil, 99,9% ia fazer a sua própria vontade, ia ficar em casa assistindo o jogo. E eu não ia à igreja, não vamos ser hipócritas. Então nós ainda não estamos preparados para fazer a vontade de Deus. E uma vez eu falei: eu vou provar para mim mesmo que eu não sou dirigido pela minha carne. Final da Copa de 2002, eu era convertido já há 3 anos, 4 quase. Eu falei: eu não vou assistir o jogo. Final da Copa, foi de manhã. Eu falei: eu não vou assistir. Não tinha nada naquele dia na igreja de manhã. Eu falei: eu vou dormir, não vou. Aí eu escutava só os rojões. Não vou assistir. Até hoje eu não sei como é que foi o jogo, não vi os gols. Até hoje. Não sei. Chega uma hora que você tem que enfrentar você mesmo. Chega uma hora que você tem que dizer: eu vou provar para mim que Deus é na minha vida. Eu vou fazer a vontade dEle. Vou fazer a vontade dEle. Quantos jovens tem aqui hoje, né? Num domingão desse, está até um tempo gostoso, para dar uma saída, para ir tomar um chops, né? Um sorvete, e está aqui na igreja. Você está fazendo o que aqui? Você podia estar curtindo. Pastor, me desculpa, eu estou aqui, porque quem tem as palavras de vida eterna, senão Jesus de Nazaré? Não é verdade?
estamos sendo preparados para a vida eterna. Você e eu estamos sendo preparados para a vida eterna. E tomar um choppzinho por aí não vai te deixar preparado, não. Vai te deixar meio grogue. Jesus volta e você não sabe por onde ele veio e por onde ele foi. Não sabe, não. Tem que estar na presença de Deus. Você pode até se embriagar, mas no Espírito Santo. Você pode vir aqui, e aquele momento gostoso da adoração do louvor, você começa a chorar, parece um bêbado. Começa a levantar a mão, parece um bêbado varrido, né? Nessa hora você pode se embriagar, porque a presença do Senhor está em nosso meio, animando o coração, nos dando ânimo para continuar a nossa batalha. Então desta palavra você pode se encher, você pode se transbordar, porque ela é vida para a gente que crê em Jesus Cristo. Amém? Senhor, então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, a tua vontade. Você viu ali Jesus Cristo, homem, Pai, se for possível me afasta disso, mas não seja feita a minha vontade não, a tua. Sabe aquela hora de situação que você ainda vai enfrentar, porque não adianta dizer que não vai. Um parente, ou um colega de trabalho, ou alguém muito próximo, talvez aponte o dedo assim no seu nariz e fale assim: você está pensando o quê? Aí você já, seja feita a tua vontade, Senhor, a tua vontade, tá bom. E volta choroso para casa. E amanhã vem o inimigo nos seus pés. Me perdoa. Por quê? Porque você resistiu, você fez a vontade do Senhor. E no dia de amanhã, Deus te exalta. Deus te põe de pé. Ele faz os teus inimigos se arrependerem, se ajoelharem diante da tua presença. A Bíblia diz que Deus prepara uma mesa farta para nós, diante dos nossos inimigos, se nós resistirmos ao mal, se nós fizermos a vontade do nosso Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu clamei para que viesse o teu reino. Se é para vir o reino de Deus, quem reina nesse reino é Ele. E a vontade dEle é que nós demos a outra face, se for necessário. Então faça, porque vai valer a pena. Aí tem aquele crente que fala: pastor, me desculpa, mas eu ainda não aprendi a levar desaforo para casa. Né? Eu ainda não aprendi a levar desaforo para casa. Pois está na hora de aprender, viu? Está na hora de aprender. Porque só herda o reino de Deus quem aprender e praticar. Porque se não aprender e praticar, não herda o reino de Deus, não. Amém? Aleluia, Jesus. Estamos falando de um Deus todo-poderoso que habita nos céus, num trono sublime, que está estabelecido lá para sempre. Estamos falando de um Deus que veio a essa terra, na forma de um homem, e venceu a morte e o inferno, para nos levar de volta ao nosso Criador. Estamos falando de um Deus que pode fazer tudo e qualquer coisa por você e por mim. Estamos falando aqui de um Deus que tem um governo maravilhoso, perfeito, porque nesse reino não há falhas, nesse reino não há fraquezas, nesse reino não há nada que o impeça de governar com autoridade e poder. Esse reino está entre nós. Esse rei está entre nós. Dê a ele o governo da sua vida. Entregue a ele o governo da sua vida. E você vai ver o que ele vai fazer por você. Mateus 8:26. Jesus Cristo Deus. Mateus 8:26. Opa, vocês estão me enganando aqui hoje. Eu não vou ler. Agora eu vou ler. Ele perguntou. Eu vou ler uns versículos antes para você entender melhor essa história, embora já seja conhecida. Verso 25, vamos ver. Vamos ler o verso 24, vamos pegar o começo do texto. Aí, os discípulos estavam num barco, Jesus tinha falado: vamos atravessar para o outro lado.
E ele disse, vamos lá, eu vou dar uma cochilada. Jesus é homem, não é? Então ele vai dormir. Porque o homem dorme, se sente cansado e dorme. Jesus ali, ele dorme, ele acorda, ele come, ele bebe, né? Ele sente cansaço, é homem. Então ele vai dormir agora. De repente, enquanto ele está dormindo, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Olha os discípulos desesperados. Ei, se você descobrir que Jesus está dormindo numa hora da aflição tua, o que você vai dizer? Jesus, pelo amor de Deus, acorda. Né? Porque foi o que eles fizeram ali. Os discípulos foram acordar. Esse texto aí está até singelo, né? Mas no outro evangelho, os discípulos estão desesperados. Você pode imaginar, é tempestade. Água de um lado, vento do outro, entrando no barco, e eles com as canequinhas jogando para fora. Vamos morrer, vamos morrer. Aí um fala, ei, vai acordar o mestre. Então eles vão lá e correm, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E aí o verso seguinte, ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo? Viu como eles estão apavorados? Eles não falaram, Jesus, acorda aí, porque o negócio está feio lá fora, né? Não, eu imagino já agarrando Jesus assim, meio que sem respeito, mestre acorda, e Jesus dando uma aqui, né? Mateus, quando eu acordo ele de manhã, Mateus acorda, ele, aí eu dou as costas, ele, bum, de novo, Mateus, aí ele pula, né? Aí ele pula. Então Jesus lá, ai mestre, acorde Jesus, por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Jesus está no barco, e ele estava morrendo de medo, Jesus estava lá no barco, dormindo. Jesus tem poder, amém? Dormindo Jesus tem poder. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Se você está vivendo debaixo do domínio deste reino, tendo o Senhor Jesus como teu rei, então Ele sempre vai acalmar tempestades e ventos que vierem contra a sua vida. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade então, Pai. Você não quer vencer? Alguém aqui acha que morreu, acabou? Porque até um tempo atrás, quando eu era menina, eu pensava que morreu, acabou tudo, né? Alguém pensa aqui ainda assim, que morreu e acabou? Seria bom, né? Só seria ruim porque a gente nunca mais ia ver nada, né? Meu Deus, não dá nem para imaginar o que é não saber mais nada, assim, deixar de existir. Porque isso não vai acontecer. Vai morrer aqui, mas após essa morte existe uma outra vida. Ou para uma segunda morte, ou para a vida eterna. E eu sei que você é um ser humano inteligente que está percebendo que Deus está aqui. Eu sei que você é um ser humano inteligente que está sentindo a presença de Deus aqui. Eu sei que você é um ser humano inteligente que está entendendo essa palavra. Esta palavra está emanando para dentro de você, está causando algum efeito aí dentro. Eu tenho certeza disso. Então você é inteligente e vai dizer, a segunda morte estou fora, eu vou para a vida eterna. Eu vou reconhecer Jesus todos os dias da minha vida, vou fazer a vontade dele, ainda que seja difícil, porque não é fácil lutar contra a minha própria carne. Querer tomar um sorvete e dizer, hoje eu não posso porque vai fazer mal para a saúde, é ruim, não é? Eu estou com colesterol alto, não pode comer gordura, mas a gordura é tão boa, não é verdade? Fritura é tão gostoso, mas você tem que fazer a dieta, se não fizer você vai para o beleléu. Então você faz a dieta e não come. É a mesma coisa servir a Deus. Você não pode mais falar palavrão, ser mal, prejudicar a vida do outro, falar mal do outro, mentir, caluniar. Você não pode mais se prostituir, levar a sua vida de qualquer jeito lá fora, fazer o que o Zeca Pagodinho faz, deixa a vida me levar. Não, eu levo a minha vida nenhuma me leva. Eu levo a minha vida porque Cristo está comigo. Então eu vou estar debaixo do governo de Deus e vou herdar a vida eterna. Porque foi essa vida que foi preparada para mim. Essa vida foi preparada para você, desde o princípio. Se apodere dela, mas tem que deixar fazer a vontade de Deus na sua vida. Pensar agora em ir para casa, pegar ônibus, moro lá em Diadema, Jesus, é 2 horas esperando o ônibus naquela jancheta ali, meu pai, mas valeu a pena, nossa, como eu estou bem, eu vou até andando se precisar agora, porque Deus me revestiu de poder. É ou não é, meninas? Então vale a pena, qualquer esforço para andar com Deus vale a pena, esteja firme aí, não desista não, vá em frente,
Você não está sozinho. O Senhor está com você, basta. Mas Ele ainda manda os anjos. Só de saber que o Espírito Santo já está aqui em mim, já é suficiente. Mas Ele ainda manda os anjos para estarem ao meu redor. E ainda não fosse suficiente, Ele ainda me dá uma igreja para eu congregar com um povo maravilhoso. E quando eu precisar, eu vou chorar no ombro desse, no ombro daquele, aquele vem e chora no meu, e a gente se abraça e dá as mãos e diz: temos que ser um. Não é verdade? É isso, estarmos no reino de Deus. É claro que tem hora que você vai, dar umas deslizadinhas assim, vai ter uma casquinha de banana, você vai tomar um tombinho, aí vai ter que se levantar: Senhor, me perdoa. Deus sabe de tudo isso, mas Ele está dizendo: não se entregue mais ao pecado, porque eu estou com você, eu te fortaleço, amém? Não somos perfeitos, estamos longe disso, mas nós temos que lutar contra a nossa carne agora todos os dias, porque queremos que seja feita a vontade de Deus em nós, a vontade de Deus, amém, igreja? Aleluia. Seu governo, o governo de Deus é para o nosso bem. João 10, verso 10, parte B do versículo. Porque a parte A diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Problema dele, graças a Deus eu estou livre disso. Você está livre também, não está? Olha lá, o diabo veio, o ladrão, que é o diabo, veio apenas para roubar, matar e destruir. Na minha casa ele não rouba mais, na minha família ele não rouba mais, já faz 16 anos. Ele não mata de jeito nenhum na minha família, ele não destrói nada do que é meu, sabe por quê? Porque Jesus veio para que eu tenha vida, e eu tenho essa vida abundantemente, e você também tem, amém? Olha lá, eu vim, Jesus diz, para que tenham vida, e a tenham plenamente. Eu gosto mais da outra versão que diz aqui: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, abundância, amém? Então, Jesus veio para o nosso bem. E aí tem uma outra parte, que nem eu falei aqui no louvor, até falei: profetiza aí, essa semana tudo vai dar certo, não foi isso que nós falamos aqui à noite, agora há pouco? Vai dar tudo certo para você essa semana, mas aí eu já deixei, já pus uma, entre parênteses, se alguma coisa não der certo, fica tranquilo, porque às vezes aos teus olhos não tinha que ter dado certo, era o que Deus queria para mim, e às vezes não é o que Deus queria para você, não. Se não deu certo, já é prova disso, tá? Romanos 8, 28. Romanos 8, verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha, eu posso dizer aqui, sem nenhuma dúvida, de que você que está aqui essa noite, que nos visita hoje pela primeira vez, que já vem algumas vezes, que já congrega aqui, eu posso dizer sem medo: tudo coopera para o seu bem, porque eu sei que você ama Deus. Eu sei que você ama Deus, você crê nele, você fala com ele, você ora, você reza, ora, ou clama, mas você fala com Deus. Pode faltar entendimento, nenhum de nós sabe tudo ainda, por isso que a igreja existe, por isso que nós nos reunimos, porque a cada vez que nós nos reunimos, Deus fala poderosamente conosco e nos dá um esclarecimento da sua vontade. Então, se alguma coisa não deu certo até aqui, foi porque Deus não quis que desse. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, pode se levantar o inferno, pode se levantar o mundo, pode se levantar a humanidade. Quando Deus quer, nada e ninguém impede. Não é assim que diz a palavra? Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43, verso 13. Ele diz: agindo eu, quem impedirá? Romanos 8 também, verso 31. Verso 31. Olha lá. Que diremos, pois, diante dessas coisas, das batalhas, das lutas, da vida, das situações, das idas e vindas, dos acontecimentos, das adversidades, do bem, do mal? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querendo Deus, ninguém vai impedir. Amém? Então não se frustre. Tentou alguma coisa, achou que aquilo era o melhor, não deu certo, talvez perdeu dinheiro,
talvez investiu errado, né? Bom, aí realmente, se investiu errado, vai fazer o quê? Vai doer no bolso mesmo, vai, né, talvez perdeu tempo estudando algo que de repente entendeu que não tinha nada a ver, não tem problema nenhum nisso. Frustrou-se, mas não abaixa a cabeça e não desista da vida, sabe por quê? Porque Deus declarou, tudo coopera para o bem de quem me ama. Eu tenho o melhor para você, eu tenho o melhor para cada um de vocês, diz o Senhor. Deixem eu guiá-los. É o que Ele está dizendo. Deixem o meu Espírito Santo guiar vocês, porque eu tenho um caminho mais excelente para cada um que aqui está. Amém? Amém? Você crê mesmo? Então diga amém. Oh, glória. É porque tem que dizer amém para o mundo espiritual escutar. Os demônios estão lá distante lá. Eu não ouvi amém. O outro também não ouvi não. Então vamos agir. Vamos destruir eles. Então amém. Bater em retirada já, glória a Deus, aleluia. É assim, na fé é assim. Você pode não ver o mundo espiritual, mas ele existe, é real, e eles batalham, uns a favor, outros contra a sua vida. Demônios querem te destruir, enquanto os anjos do Senhor te protegem, ouvindo as ordens de Deus. Quando você ora, os anjos estão mais armados ainda. Quando você louva, mais anjos se põem ao seu redor. E Deus dá ordem, não deixa ninguém tocar neles. Aí você não louva, não ora, não vai à igreja, não ouve a palavra. Mas na hora H quer, oh Deus, me ajuda aí. Os anjos estão tudo assim. Queria fazer, você queria, eu também queria, mas vamos fazer, não pode, o pai não mandou. Dá até dó dessa pessoa, né? Dá dó, puxa vida, se ele soubesse que ele orando, a gente podia agir a favor dele, né? Guarda a espada aí, meu. Vamos tomar um café lá no reino, né? Vamos ver se esse crente acorda. Aí você começa a doer, vem a dor, vem a carga, vem aquilo, ai, quando está lá sendo amassado, né? Aí, ai, Senhor! Os anjos voltam correndo, agora nós vamos lá. Entendeu que precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então clamou, Deus age. Entendeu, confiou em Deus, Deus age, Deus vem a teu favor, Deus guerreia, Deus destrói todos os teus inimigos quando você clama, quando você ora, quando você adora, quando você louva, Deus está presente, agindo e fazendo maravilhas a teu favor. Amém? Oh Jesus, é assim. Portanto, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, entenda uma coisa, foi bem, foi mal o seu dia, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Muda essa tradução para mim. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo é para você dar graça. O dia foi bom, o dia foi mal, não importa. Em tudo isso, dê graças a Deus. Agora, tem crente que fala, bom, é para dar graça, então, estou com uma dor de cabeça. Ai, Senhor, te dou graças por essa dor de cabeça. É isso? É. Misericórdia, estou fora. Deu um chute numa pedra lá, arrancou o talo do dedão. Ai, te dou graças, Senhor. É isso? É. Não, não é dai graças por tudo, é em tudo, dai graças, em tudo, né? Ou seja, em cada situação que você viveu, deu tudo certo ou não deu tudo certo, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor está comigo no dia bom e no dia mau. Eu te dou graças porque eu sei que tu tens o melhor para mim, e que se hoje não foi bem, amanhã o Senhor vai trazer algo novo. Senhor, eu te dou graças porque eu sei que eu vivi algo mal hoje, mas o Senhor transforma a maldição em bênção no dia de amanhã. Entendeu? Deus transforma maldição em bênção. Deuteronômio 30, você lê lá, você vai entender que o nosso Deus tem o poder para transformar todo mal em bênção na tua vida. Por isso, eu quero concluir no Salmos 37, do verso 3 ao verso 5. Você está no reino de Deus. Deixa Jesus ser o teu rei. Confie no Senhor e faça o bem.
Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Se você confiar em Deus, entregar a Ele a sua vida, viver para Ele e praticar o bem, você vai habitar na terra e vai desfrutar segurança. Amém? Não é assim que diz o Salmos 91? 1.000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Promessa de Deus. Promessa. Deleite-se, ou seja, agrade-se no Senhor, agrade-se dEle, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você quer casar? Deus fala no meu coração, tem gente querendo casar aqui, não é? Tem gente, Senhor, será que eu vou ficar para titia? Senhor, não vem ninguém na minha vida. Se agrade de Deus, faça a vontade dEle, pega firme nos caminhos do Senhor, não se preocupa com um casal não, fica tranquila, é mulher, fica tranquila, né? Confia em Deus, vai, pega firme, porque Deus prepara, e não é príncipe encantado não, tá? Príncipe encantado, depois quando vem e casa, cai a máscara, não tinha nada de encantado, né? Não é príncipe encantado, Deus vai trazer mesmo um homem, né, preparado, lapidado em seu reino, para ser homem de Deus na tua vida, né? Então agrada-te do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Você quer ganhar na Mega Sena? Problema seu, se vira. Deus não está nisso não, tá? Perguntaram, será Deus age no futebol? Deus intervém no futebol? Ali é cada um por si. Mas o Davi Luiz é homem de Deus. Deus estava com ele no campo, você pode ter certeza. Com ele Deus estava no campo, estava dando força, protegendo ele para ele não se machucar, porque é servo de Deus. Mas intervir lá no futebol, não, Deus não está lá não. Ele não perde o controle de nada, mas ele não intervém. Tem um bando de bobo aí que falou, Deus é brasileiro, estou vendo. Estou vendo, Deus é brasileiro mesmo. Estou vendo. Deus não tem nacionalidade dessa terra, foi Ele quem criou todas as coisas. Amém? Entregue o seu caminho, amanhã, depois de amanhã, hoje, agora, a semana, tua vida, teu respirar, entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele, não é confiar no pastor que está te pregando, porque se você vai confiar em mim, olha, eu sinto dizer, eu sou um homem igual a vocês, tenho minhas limitações também, a minha mente também é limitada, né? Eu estou sendo aqui instrumento daquele em quem você pode confiar, eu também confio nele, eu não confio aqui, não, eu confio nele, amém? Não confio aqui, de jeito nenhum, eu confio nele, confie nele também, e ele vai agir. Na outra tradução, confie nele e ele tudo fará, verso 6, ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ou seja, por quê que ele vai deixar claro que você é inocente? Porque os demônios tentam nos acusar, eles tentam pegar, esse daí fez isso, aí ele fez antes de reconhecer Jesus, quando ele reconheceu Jesus como seu Salvador, seus pecados foram apagados, então não tem como você acusar, já é falado assim para os demônios, vocês não devem acusar o que aqui? Cadê a ficha de acusação? Está em branco. Por que está em branco, o demônio A? Não sei, demônio B. Esse aqui também foi cravado lá na cruz do Calvário. Por quê? Está escrito em Colossenses, capítulo 2, verso 13 e 14, põe lá. Colossenses, capítulo 2, 13 e 14. E cancelou, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita, a ficha de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu, pregando-a na cruz. Você não pode mais ser acusado. Amém? Você está agora vivendo no reino de Deus, no reino do Altíssimo Deus. Deus tem uma nova vida para você, mas Ele tem uma missão para você. Se apodere, se esforce, persevere, ore, viva para Deus, perdoe, ame, pratique o bem, ouça a voz de Deus pela sua palavra, e você vai vencer todas as tuas batalhas. Não há como não vencer. Por isso eu posso dizer, você tem uma semana de bênção aí à frente.
Amém? Você veio aqui hoje para ser abençoado pelo Altíssimo, não por mim, pelo Altíssimo. Eu também te abençoo, mas a bênção dele, que vem através da minha mão, da minha boca, está sobre você e ele te abençoa. E você vai ter uma semana de vitória adiante. De vitória. Ou, quando alguma coisa ameaçar e você perceber que não vai muito bem, você já diga: eu sei que o meu Deus está no controle. Eu não vou me apavorar. E ele vai agir imediatamente, porque você confiou nele e ele cuidou de você. Amém? Vamos viver debaixo do governo de Deus, então? Vamos. Fecha os teus olhos, abaixa a tua fronte. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra que veio do Senhor para nós. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos encoraja a continuar confiando em Ti a cada instante da vida. Pai querido, em o nome de Jesus, nós vamos já sair por essas portas, Pai, em vitória. Vamos já sair por essas portas, meu Pai, crendo a cada instante que verdadeiramente teremos uma semana diferente, uma semana, meu Pai, aonde coisas vão acontecer a nosso favor, onde tudo vai cooperar para o nosso bem, meu Pai, e vai ser assim enquanto nós vivermos, porque nós cremos na Tua palavra. Meu Pai, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiaremos em Ti a cada instante, e temos a garantia que tudo o Senhor vai fazer a nosso favor. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça, e que esta palavra não saia do nosso coração, que esta palavra, Senhor, não seja esquecida, mas que nós venhamos, meu Pai, meditar nela, que nós venhamos usar, meu Pai, a mensagem de hoje nas nossas orações, declarar que o Senhor é o nosso Pai que está nos céus, nos mais altos céus, declarar que o Teu nome seja santificado, venha a nós o Teu reino, e a Tua vontade venha a ser feita sempre, Pai, em o nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nos dá, Senhor, a provisão do Teu amor, diariamente sobre essa terra, para que vivamos, Senhor, para o Teu louvor, glorificando e exaltando o Senhor nos céus, com uma família, com a igreja, no trabalho, nos estudos, em tudo, Senhor. Lembremos-nos do Senhor, busquemos ao Senhor continuamente, para que assim estejamos sempre protegidos pelo Senhor, pelos Teus anjos ao nosso redor, Pai. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esta casa de oração. Obrigado porque aqui é um local de refúgio. É um local, meu Pai, aonde nós somos alimentados pelo pão que desce dos céus. Obrigado, Senhor. Põe, meu Pai, todos os dias, meu Pai. Senhor, este povo em vitória, em conquista. Senhor, que eles sejam sempre vindo aqui, estejam sempre unidos, meu Pai, sempre dado as mãos, meu Pai, congregando juntos aqui, Senhor. Que a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, tenham eles no coração, de viverem em família conosco, para que o Senhor habite em nosso meio e nos dê mais da Tua paz abundante. Diga amém. Graças a Deus. Foi dito que todos aqueles